Olá galera, bem-vindos de volta ao canal do Falso 9. Já vai se inscrevendo e ativando o sininho e deixa o like para não esquecer depois. Isso é muito importante para o nosso canal crescer. Vamos ao quadro Previsão Tática, uma previsão diferente. Hoje falaremos sobre o novo treinador do Flamengo, o português Paulo Sousa, e como ele deverá armar essa equipe para a desafiadora temporada de 2022. Para quem já é mais velho, Paulo Sousa não é um nome nada desconhecido. Foi um grande jogador, campeão da Champions 2 vezes pelo Borussia Dortmund e campeão mundial diante do Cruzeiro. O volante de classe agora é treinador rubro-negro e sabe tudo de meio de campo. Mas vamos ao que importa, afinal de contas o Flamengo contratou ele como treinador e não como jogador. Então vamos lá. Pois bem, Paulo Sousa já é um treinador bastante rodado e já treinou equipes em nada menos que 10 países diferentes. Dessa forma, um ponto positivo que pode ser destacado logo de cara é a capacidade de adaptação. Iniciou sua carreira de treinador na Inglaterra, onde treinou 3 equipes consecutivas na difícil Championship. Foi campeão nacional pelo Maccabi Tel Aviv de Israel e depois pelo Basel da Suíça. 2 títulos nacionais em 2 temporadas consecutivas por 2 equipes diferentes. Nada mal, apesar de serem ligas periféricas. É verdade que para o Basel era um tanto quanto rotineiro ser campeão nacional, mas a equipe de Paulo Sousa na temporada 14-15 foi a melhor das últimas 5 temporadas da equipe, atingindo a marca de 78 pontos. Para analisar melhor o seu trabalho, elegi o trabalho na Itália, por ser uma equipe mais tradicional e uma liga muito competitiva. Agora atenção, eu falei que era uma equipe tradicional e não uma das melhores. A grande verdade é que a Fiorentina já foi um dos grandes clubes italianos e atualmente figura como uma espécie de 8ª força, atrás de Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e até a emergente Atalanta. Em sua primeira temporada no Calcio, a de 15-16, Sousa levou a Fiorentina à 5ª colocação, a melhor colocação final da Fiorentina desde então. Ali, Sousa montou uma equipe com boas ideias de futebol ofensivo. Na temporada 15-16 especialmente, a equipe se mostrou bastante equilibrada, sendo o 4º melhor ataque da competição e a 6ª melhor defesa. Na segunda temporada, a 16-17, a equipe se deu muito bem nos clássicos, ficando invicta em casa, com direito à vitória sobre a então imbatível Juventus e aproveitamento de 71% nos seus domínios. Mas teve a campanha minada pelo excesso de empate. Foram 12, especialmente uma defesa frágil, apenas a 10ª melhor da competição. Assim, terminou na 8ª colocação, uma colocação ok para o que apresentou e para o que apresenta hoje a Fiorentina. Aquela Fiorentina chegou a ser uma bela equipe. Reforços pedidos pelo treinador, como Kalinic, deram muito certo e ao fim deste ciclo a equipe faturou cerca de 127 milhões de euros em transferências, ao perder Marcos Alonso para o Chelsea, Vecino para a Inter, Ilicic para a Atalanta, Borja Valero para a Inter, Kalinic para o Milan e especialmente Bernardeschi, que foi vendido por 40 milhões de euros à Juve. Bom, falei demais sobre curiosidades e dados, vamos agora ao campo e bola, que é o que interessa. Eu espero que vocês ainda estejam aí. O esquema predileto de Paulo Sousa é uma variação do 3-4-3. É uma espécie de 3-4-2-1. Em sua primeira temporada na Itália, o português tinha uma base de 3 zagueiros, sendo o zagueiro pela direita um lateral de origem, ora Tomovic, ora Roncaglia. Gonçalo Rodrigues era o zagueiro central, ao lado de Davide Astori, o saudoso zagueiro canhoto. As alas tinham Marcos Alonso e Bernardeschi, com 2 volantes mais fixos por dentro, Vecino e Badelli. Atrás do centroavante técnico e clássico, Kalinic, Ilicic, estrela do time, e Borja Valero. Ao imaginar a equipe em uma variação do 3-4-3, logo se pensa que esse time se defendia em uma linha de 5, certo? Errado. Eram raras as vezes que a equipe se defendia em 5. Aliás, se do lado esquerdo Marcos Alonso fechava como lateral na parte defensiva, pelo lado direito Bernardeschi não fazia o mesmo. Quando necessário, era o volante Badelli que cobria por ali. No entanto, o zagueiro pela direita que defendia como lateral era Roncaglia ou Tomovic. Aliás, como era mal servido de zagueiros a equipe. Com exceção a Astori, todos já tinham certa idade e eram jogadores limitados tecnicamente. Os 2 volantes participavam diretamente da saída de bola, fazendo duplo pivô, bastante alinhados, portanto a saída de 3 da Fiorentina encontrava apoio nos 2 volantes em duplo pivô.
À frente dos volantes, Ilicic e Borja Valero não eram pontas. O primeiro era uma espécie de meia agudo, criativo e técnico, muito forte, mas com chegada na área e instinto goleador. Ilicic costumava utilizar Kalinic como apoio frontal para progredir verticalmente por dentro, enquanto Borja Valero era quem servia de apoio frontal para a progressão de Vecino e Badelli. Profundidade pelas pontas, quem davam eram os alas, especialmente Marcos Alonso. Havia uma dinâmica de concentração do setor direito para o ataque em profundidade do ala espanhol. Como características marcantes, a Fiorentina de Paulo Sousa possuía um gosto pela posse de bola, a saída de 3, 2 volantes em duplo pivô, uso do apoio frontal, seja no jogo pelo meio, seja no ataque. A Fiorentina de Sousa tinha um centroavante que atuava só por dentro, fixo e de costas o tempo todo. A dinâmica do terceiro homem, a marcação muitas vezes em bloco médio-alto e o ataque em amplitude e a condução geralmente acontecendo por dentro. Os alas e pontas não eram condutores. Era uma equipe que, apesar do gosto pela posse de bola, com saída de bola paciente, também se valia da bola longa para fazer apoios frontais. O seu duplo pivô no meio geralmente atraía volantes adversários ao combate alto, e o lançamento ao centroavante servia como apoio frontal. Quando dava certo, encontrava entre linhas vazio, como no exemplo do gol contra a Juventus, que publiquei na conta do Twitter, e aqui mostro imagens. Uma equipe bastante agressiva e que, especialmente na primeira temporada, também era segura defensivamente. Agora vamos imaginar o Flamengo de Paulo Sousa? Pois bem, tem algumas convicções a respeito sobre possíveis modificações na estrutura atual. Até penso que algumas coisas são bastante prováveis de acontecer. Por exemplo, Felipe Luiz deve ser aproveitado como um zagueiro pela esquerda, mais preso à linha de defensores, como foi em alguns momentos com o Rogério Ceni. O Paulo Sousa prefere volantes menos retentores e de bom passe. Os seus times transicionam muito em passes de primeira, buscando o terceiro homem, como eu disse. É possível que Thiago Maia, até pela sua capacidade defensiva de jogar mais alinhado a Arão, ganhe espaço. Como alas, Paulo Sousa deve utilizar um lateral de origem para fechar a linha de 4 no momento defensivo, que eu apostaria em Mateuzinho na direita, e um meia ou atacante pela esquerda, que pode ser o Bruno Henrique, podendo abrir espaço para Michael ou até Arrascaeta, caso o Paulo Sousa decida aproveitar o Bruno Henrique mais à frente. No comando de ataque, é difícil imaginar que a equipe não tenha Pedro, um centroavante capaz de fazer o jogo de costas e com um bom aproveitamento nas disputas por cima. Bruno Henrique também pode fazer essa função, como fizera com JJ no início de sua trajetória. Gabigol dificilmente atuará como um centroavante de referência, até por não ser o seu estilo. Porém, uma das vagas atrás do centroavante tende a ser dele. 2 jogadores que podem acabar perdendo espaço são Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O primeiro disputaria a posição com Arrascaeta, e Bruno, caso não se adapte à ala, pode abrir espaços aos concorrentes, como Michael. No entanto, são 2 atletas históricos do clube, e com a disputa por vaga se acirrando, tendem a crescer e se destacar. Eu acredito muito que o treinador rubro-negro vai rodar bastante a equipe e ter 13, 14 titulares. Além de evitar desgastes físicos, evita também maiores desgastes com o elenco. O fato é que a Fiorentina de Sousa possuía semelhanças com o Flamengo de Ceni, especialmente em organização ofensiva. Porém, a busca por apoios frontais e de um centroavante mais fixo o difere. Bom, pessoal, essa foi a nossa previsão tática especial Flamengo de Paulo Sousa. Espero que tenham gostado e não esqueçam de compartilhar com seus amigos e deixar o like. Um abraço!